Beleza, pessoal? Estamos voltando, que maravilha! Professor, muito feliz, muito contente de estar aprendendo aí apenas os fundamentos da estatística para eu aplicar na minha prova. Exatamente, pessoal. O que geralmente ele coloca aí é uma tabelinha, tá certo? Ou então um gráfico de barras, tudo muito tranquilo. Tá certo? Tudo muito tranquilo que vai dar para você. Eu tenho certeza que você vai tirar um 10 nessa prova. Você vai se garantir porque você é bom. Tá legal? Porque você diz assim, eu sou eu e vai dar tudo certo. Tá legal? Eu sou eu e vai dar tudo certo. Eu vou tirar um 10 e vou provar, tá certo? Para quem está duvidando de mim, que eu vou fechar essa prova. Tá bom? Então vamos lá. Me acompanhe para algumas anotaçõezinhas para a gente complementar. Beleza. Bom, professor, entendi. Olha só que maravilha. Eu entendi o cálculo da mediana. E era coisa que eu tinha dificuldade. Então vamos supor que um outro exemplo. Você tem 2, 1, 6, 6, 8, 1, 3, 3, 6, 7. Vamos supor, tá aqui, só 7. Pronto. Bom, primeiro de tudo, primeira coisa a se fazer é colocar o quê? Em rol. Professor, olha, já pensou se eu esqueço? Se você esquecer, você vai perder a questão. Olha o que eu estou te dizendo. Então, número 1, ele apareceu quantas vezes? 2 vezes. O número 2, ele apareceu uma única vez. O número... Opa, tá faltando o número 3, tá aqui o número 3. O número 1 aparecendo 2 vezes. O número 2 aparecendo uma única vez. O número 3 aparecendo também uma única vez. Agora, vejamos que o número 6 apareceu em 2 locais, tá certo? E o 8, em 2 locais, não, o número 6 aparecendo 2 vezes e o número 8 aparecendo uma única vez. Veja que você tem 7 termos, 3, 6 e 7. Então vamos observar o seguinte, Você diz, bom, professor, essa quantidade de termos, ela é ímpar, não é? Ela é ímpar. Se ela é ímpar, então vou aplicar aquela dicasinha, professor, n mais 1 dividido para 2. Então, como eu tenho 7 termos, vai ficar 7 mais 1 dividido para 2. 7 mais 1 é 8. 8 dividido para 2 é igual a 4. Conclusão da história, isso é o quarto termo da nossa distribuição. Beleza? Isso é o quarto termo da nossa distribuição. Ah, professor, então o 4 não é a resposta, né? Não, o 4 não é a resposta. O 4, pessoal, é a posição. O 4 é a posição. Então, depois que você encontra esse valor, você vai observar quem é o quarto termo. Então, a minha mediana, ela será igual a quem? Ora, a mediana será o quarto termo. Vamos localizar. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, a mediana para nós vai ser o número 3. Ah, professor, entendi numa boa. Então a mediana vai ser o número 3, né? Vai ser o número 3. Entendi direitinho. Ah, legal. Bom, se a mediana vai ser o número 3, vamos raciocinar agora. Vamos pegar outro exemplo. Vamos lá, vamos treinar. Você tem 3, 4, 1, 6, 4, 2, tá certo? Vamos colocar aqui mais um, vamos colocar outro 6. Quantos termos você tem aí? Você tem 9 termos. Para eu saber a mediana, tenho que colocar em rol. Colocando em rol, você tem o número 1 2 vezes.
Você tem o número 2 uma única vez. Você tem o número 3 duas vezes. Você tem o número 4 duas vezes. Você tem o número 6 uma única vez. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos observar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, tá faltando um. Olha aí, gente. Eu fiz isso aí propositadamente para você ver que se você não contar, você pode esquecer algum. Então vamos lá. Agora fazendo a contagem correta, tá certo? Sem fazer o teatro. O número 1 apareceu duas vezes. O número 2 apareceu apenas uma vez. Ok. O número 3 aparecendo duas vezes. Ok. O número 4 aparecendo duas vezes. Ok. E o número 6 aparecendo duas vezes. Ok. Pronto. Fechamos aí os 9 elementos. Beleza. Está em ordem crescente? Está. É uma quantidade ímpar? É uma quantidade ímpar. Se é uma quantidade ímpar, então você faz n mais 1 dividido por quanto? Dividido por 2. Mas quem é o n, professor? O n é a quantidade de termos, que é 9. 9 mais 1 dividido para 2. 9 mais 1 é igual a 10. E 10 dividido para 2 é igual a 5. Conclusão da história. Você tem 5, não é a mediana. 5 é o quinto termo. Conclusão da história. A nossa mediana, ela é igual. O nosso quinto termo, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a mediana é o número 3. Professor, então essa parte que está desorganizada, eu não conto mais, não é verdade? Exatamente, você não conta mais. Você vai analisar apenas a parte depois que você organiza. Tá legal? Depois que você organizou, beleza pura. Show de bola. Então, vamos lá. Bom, agora vamos analisar uma outra situação para a gente fazer o contraste. Vamos imaginar que eu tenho o seguinte: 2, 1, 3, 3, 4, 1, 6 e 6. Bom, então vamos lá. Conclusão da história. Conclusão da história. Você tem aqui uma distribuição para você calcular a mediana. Qual é o valor da mediana? Qual é o valor? Bom, o valor da mediana é o seguinte. Você vai colocar os elementos em rol. Então, primeiro é o número 1, aparecendo duas vezes. É o número 2 aparecendo uma única vez. É o número 3 aparecendo duas vezes. É o número 4 aparecendo uma única vez. E o número 6 aparecendo uma única vez. Então você tem 3, 6, 8. Então você tem 8 termos. Aí você diz assim: beleza, professor. E aí, como é que eu faço agora? Olha só, que dica legal. Como são 8 termos, notadamente, você capta os dois termos do meio. Olha os dois termos do meio. Aí você tem 3 para cá e você tem 3 para cá. Tá certo? Então você distribuiu bem direitinho. 3 para um lado, 3 para o outro. E aí você diz: e como é que fica a minha mediana, professor? Como é que vai ficar? Muito simples. É só você pegar o 3 mais o 3 e dividir por 2. 3 mais 3 vai dar 6. E 6 dividido por 2 é 3. 3 é o valor da minha mediana. Ah, professor, então tem diferença, não tem? Tem. Tem diferença. Quando a quantidade de termos é par, a história muda um pouco. Vamos verificar um outro exemplo. Você tem 2, 1, 3,
3, 5 e 2. 3, 6 e 8. Então vamos lá. Você pega, coloca agora em que? Em rol. Então você coloca 1, 1, 1. Ou seja, o 2 aparecendo quantas vezes? 2 vezes. O 3 aparecendo quantas vezes? 1 vez. O 4 aparecendo uma única vez. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o que é que vai acontecer? Você tem aqui, são 8 termos, então você vai pegar os 2 do meio, olha só os 2 do meio, tá aqui eles. Então você, para calcular a nossa mediana, você faz 2 mais 2 dividido para 2. 2 mais 2 vai dar 4, ok? E 4 dividido para 2 é igual a 2. Ah, professor, então eu entendi. Então é assim que a gente calcula a mediana, né? É assim que a gente calcula, tá bom? Então vamos ver aqui, fazer mais um exemplo para a gente passar para frente. Então, exemplo, vamos supor que eu tenha 1, 6, 2, 2, 3, 4 e 6. Então você vai fazer o seguinte, essa quantidade vamos colocar primeiro de tudo em rol para não esquecer. Então você tem 1 aparecendo uma única vez, você tem o número 2 aparecendo 2 vezes, você tem o número 3 aparecendo uma vez, você tem o número 4 aparecendo uma vez e você tem o número 6 aparecendo 2 vezes. Aí você me diz assim, e agora? Bom, agora eu posso pensar. De que maneira? Vamos lá, a quantidade de termos é par ou é ímpar? Bom, a quantidade de termos é ímpar. Então, se a quantidade é ímpar, vamos lá? N mais 1 dividido para 2. Quanto é o N? 7. Então, fica 7 mais 1 dividido para 2. Quanto é 7 mais 1? 8. 8 dividido para 2 é igual a 4. 4 é a mediana? Não, claro que não. Tá certo? É o quarto termo da nossa distribuição. Ah, professor, pois eu estava quase esquecendo. Aí você procura. Quem é o quarto termo? Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Conclusão, a minha mediana é exatamente o número 3. Beleza, meus amigos, meus caros amigos professores, tudo bem, né? Espero que vocês tenham entendido direitinho, espero que vocês tenham sabendo diferenciar. Só para garantir, eu vou fazer mais um exemplo para a gente garantir, tá legal? Vamos imaginar aqui a distribuição 2, 2, 1, 1, 3, 3, 4, 6, 2, 1, 1. Vamos colocar aqui 3. Vamos colocar aqui 4. Pronto. Bom, primeiro passo, colocar em quê? Colocar em rol. Então vamos lá. O número 1 aparecendo quantas vezes? 3 vezes. O número 1 aparecendo 3 vezes. Ok. O número 2 aparecendo também o quê? 3 vezes. O número 2 também aparecendo 3 vezes. Muito bem. Você vai marcando, tá certo? Para você não esquecer o número 1. Ok. O próximo é o 3, aparecendo também 3 vezes. Professor, legal. 3 vezes. O número 4 aparecendo 2 vezes.
Beleza. E o número 6 aparecendo uma única vez. Vamos contar quantos 6 nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, qual é a conclusão? Primeiro, é uma quantidade ímpar ou é uma quantidade par? Bom, é uma quantidade par de termos. Se é uma quantidade par, você tem 12, então você faz assim, 12 dividido por 2, olha que fácil, 12 dividido por 2 pode dividir em duas partes, 12 por 2 dá 6, então você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, então você pega esses dois do meio, ó. Você pega esses dois do meio, então você vai ter 2 para você fazer a mediana. Você vai ter 2 mais 3 dividido por quanto? Para 2. 2 mais 3 é igual a 5. E 5 dividido para 2 é igual a 2,5. Então, 2,5 é o valor da mediana. Beleza, professor? Então, para fechar, se a quantidade de termos for ímpar, você faz o n mais 1 sobre 2, certo? N mais 1 divide por 2 já gera a posição direta do elemento que representa a mediana. Quando eu tenho uma quantidade par de termos, aí você pega esta quantidade, divide por 2 para você ter uma base e aí já separa os dois do meio. Veja que eu tenho 5 elementos para o lado de cá, 5 elementos para o lado de lá. Então você tem aí a nossa distribuição numa boa. Correto? Então nesse caso aí, você tem essa distribuição. Certo? Então 2 mais 3 dividido por 2, 2,5. Beleza, professor? Entendi numa boa, captei legal. Então agora vamos partir para uma outra ideia, né? Exatamente. Agora vamos supor que eu queira calcular a mediana e essa mediana esteja, tá certo? Que esta mediana esteja em tabela. Então vamos lá. Primeiro, para tabelas. Então, vamos lá. XI, FI. Tá bom? Então você tem assim, ó, fator 1, frequência 2, fator 2, frequência 3, o fator 3, frequência 2, o fator 4, frequência 2. Bom, então agora como é que eu faço para calcular esta mediana em tabelas? Olha, gente, é a coisa mais elementar do mundo. O gráfico agora, a tabela, melhor dizendo, ela já diz tudinho para você. De que maneira? Vamos lá. Por exemplo, o fator 1. O fator 1, ele apareceu quantas vezes? 2 vezes. Então, ó, você vem e representa. Olha que fácil. O fator 2, pessoal, estou circulando aqui de caneta, ele apareceu 3 vezes. O fator 3, ele apareceu também 2 vezes. O fator 4, ele apareceu também 2 vezes. Bom, então vamos pensar. Professor, primeiro, essa quantidade ela é ímpar ou ela é par? Já está em rol, correto? Correto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você vai pegar o quê? Você vai pegar, já que é ímpar, você pega 9 mais 1 e divide para 2. 9 mais 1 é 10. E 10 dividido para 2, isso é igual a 5. 5 é o nosso quinto termo.
Tá legal? É o nosso quinto termo. Você vai só observar qual é o quinto termo, já dá direto a nossa resposta. Então vamos lá. Você tem primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então tá aqui. Conclusão da história. A minha mediana é o número o quê? É o número 2. Ah, professor, a mediana é o número 2. Exatamente. A mediana é o número 2. Então veja, tá certo? Veja que existe aí uma maneira bem simples de você calcular essa média tranquilamente. Essa mediana, melhor dizendo. Vamos novamente aplicar mais uma ideia. Vamos lá. Mais uma. Suponha que eu tenha a seguinte tabela. Supor, tá? Você tem o xi, que é o nosso fator, e você tem o fi. 1, 2, 3, 4 e 5. 2, 1, 3, 2 e 1. E aí, tá aí a nossa tabelinha, que beleza, que coisa linda, coisa bela. Bora mostrar, vamos calcular esta mediana, vamos lá. O número 1, ele apareceu quantas vezes? 2 vezes, olha só. Ou seja, o número 1 apareceu 2 vezes, perdão. O número 1, ele apareceu 2 vezes. O número 2 apareceu uma vez. O número 3, ele apareceu 3 vezes. O número 4, ele apareceu 2 vezes. E o número 5, ele apareceu uma única vez. Então, o que é que eu deverei dizer? O que é que eu deverei dizer? Opa, o número 5 apareceu uma única vez. Aí você diz, professor, primeiro não esquecer de colocar em rol, né? Aí eu digo, não esquecer de colocar em rol. Beleza, então vamos lá. Coloquei em rol, coloquei. Quantos elementos eu tenho? 2, 4, 6, 8, 9 termos coincidentemente, ó. Então, a mediana, certo? Vai ser calculada através de uma quantidade ímpar de termos. Então, você pega 9... mais 1 dividido para quanto? Dividido para 2. 9 mais 1 é 10. E 10 dividido para 2 é igual a quanto? A 5. Então eu quero saber quem é o meu quinto termo. Aí o que é que eu faço? Só contar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo. Está aqui o quinto termo. Conclusão. A mediana é exatamente o número 3. Eu vou melhorar aqui. A mediana, ela é o número 3. Beleza? Show de bola. Pronto. Gente, espero ter ajudado. Medidas de tendência central. É isso aí, tá certo? E agora é só estudar, que aí tá no papo, pessoal. E fazer exercício que tá no papo para nós, tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!